Gente, vocês lembram de uma série que o Keanu Reeves chegou a vir até São Paulo, conversou com o governador da época, chegou a fechar a Paulista pra gravar, uma série que causou muito burburinho por aqui, que seria desenvolvida pela Netflix e que nunca mais se teve uma resposta? Então, nesta semana, na semana que esse vídeo está sendo gravado, o The New York Times, um dos veículos mais importantes de imprensa do mundo inteiro, soltou uma reportagem falando dos bastidores deste projeto, que é um projeto que não vai mais acontecer, que deu um prejuízo de 55 milhões para a Netflix. E nesse vídeo aqui eu vou contar toda a história conturbada por trás da série que se chamaria Conquest. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar de um projeto que causou muito aqui em São Paulo, né, no Brasil inteiro, quando do nada o Keanu Reeves apareceu conversando com o governador, quando a Paulista foi fechada para gravações, quando a Bruna Marquezine foi confirmada no elenco dessa série. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo aqui. Também é sempre bom a gente reforçar que tanto o Keanu Reeves quanto a Bruna Marquezine, eles não tiveram relação nenhuma com o calote que a Netflix levou. Eles também foram meio que vítimas dessa situação toda. Mas o Keanu Reeves, porque além de atuar, ele era produtor executivo dessa série. E todas as notícias de bastidores, todo esse caso devidamente checado, foi publicado em uma grande reportagem que o New York Times publicou, e o link dessa reportagem a gente já postou lá no Twitter e vai ficar na descrição desse vídeo para depois vocês conferirem lá. Todas as informações desse vídeo, tirando aquelas lá do Keanu Reeves ter estado aqui em São Paulo, elas estão nesta reportagem. Então agora bora falar de Carl Rinch, que é o cara responsável por toda essa treta, por toda essa confusão. Bom, ele era conhecido inicialmente por um único trabalho de direção em um longa-metragem, que era 47 Ronin, estrelado por Keanu Reeves. Foi lá, inclusive, que ele fez amizade com o Keanu, e depois o Keanu acabou se envolvendo neste novo projeto em Conquest. Ele fez esse filme para a Universal depois dele ganhar diversos prêmios por curta-metragens que ele tinha feito, prêmios de publicidade e tudo mais. E aí ele foi chamado para este longa, o primeiro da carreira dele. O longa foi um fracasso, teve orçamento de 175 milhões e recebeu de bilheteria apenas 151 milhões. E como o estúdio recebe só uma parte da bilheteria, porque outra parte vai para o cinema e tudo mais, o prejuízo que a Universal teve foi gigante. Então, o único trabalho que ele teve um prejuízo enorme para o estúdio. Ele ainda teve uma briga com um produtor, né, briga que, segundo relatos que estão nessa reportagem do The New York Times, fez com que ele tivesse sido retirado da sala de edição. Então ele deve ter gravado o filme, e na hora que o estúdio estava lá cortando o filme, ele teve uma treta com os produtores, não queria do jeito que estava e acabou sendo retirado da sala de edição. Teve essa treta, ele voltou então a fazer só curta-metragens, só comerciais, e nisso, em paralelo a tudo isso, ele começou a trabalhar em uma série autoral, que é essa Conquest. Era uma produção de ficção científica sobre humanos artificiais, criaturas que seriam enviadas a pontos de conflito ao redor do mundo para ajudar a humanidade com esses problemas, e depois que a humanidade descobrisse a real natureza destes seres, começaria uma treta absurda. Era essa a trama da série. No começo ele estava investindo o próprio dinheiro dele, só que depois, para terminar, ele precisou de investidores externos. Ele estava gravando na Europa com atores europeus para fugir um pouquinho das regras do Sindicato dos Atores de Hollywood, que é um pouco mais rigoroso, né? E aí nisso ele conseguiu um investimento, só que este investidor não recebeu os conteúdos que ele queria nos prazos, ou seja, o Rinch já começou a atrasar entregas de prazo de episódio e tudo mais nessa época, e esse cara entrou com uma ação contra ele, quase tomando a série para si, né? Então o Rinch precisava de um investidor em Conquest, chegou um investidor, ele não entregou o que ele prometeu e os caras queriam pegar esse produto para eles. Aí ele entrou com uma ação e tá lá judicialmente, estava discutindo, brigando pelos direitos da sua obra depois de atrasos na entrega. E aí que entra o Keanu Reeves. Ele é amigo do Rinch, ele foi lá e ele mesmo investiu, salvando ele nesse primeiro imbróglio judicial aí. Então o Keanu chegou com o dinheiro, ajudou o Rinch a terminar esses episódios. Eram episódios curtinhos ali, com uma média de 7 minutos, né? Episódio de 4 a 10 minutos de duração, para que ele tivesse um material para apresentar para os streamings. Então, entre 2013, que foi quando ele entrega o 47 Ronins, e 2018, quando ele apresenta essa proposta aos streamings, ele estava trabalhando nessa série. E além destes problemas judiciais, ele teve alguns relatos bem preocupantes enquanto ele estava gravando o Conquest. Um deles
foi de que ele trabalhou em um set na África, no Quênia, que ele fez com que as gravações acontecessem por 24 horas seguidas, e outro foi que uma das atrizes, já quando ele estava gravando na Europa, teve que ser levada às pressas ao hospital porque ela teve hipotermia. Por quê? Porque ele fez ela gravar com as pernas de fora, na neve, e durante um longo período de tempo, então ela acabou tendo que ir para o hospital. Tudo isso aconteceu antes dele apresentar essas ofertas para os streamings, só que a gente estava em 2018, quando a guerra dos streamings estava ali na sua maior alta. Agora os streamings já estão estabelecidos com suas franquias e tudo mais, segue as disputas, mas estão tomando mais cuidado justamente por casos como esse, né? E aí, diversos streamings como HBO Max, Apple, YouTube, Amazon e Netflix estavam brigando por essa série, por Conquest e pelo Wrench, né? E esse momento da Netflix era de trazer mentes criativas pra dentro, né? Então, eles já pagavam uma grana alta pela Shonda Rhimes e ela entregou Bridgerton, que é um dos maiores sucessos do streaming, deu certo. O Ryan Murphy também estava com um contrato de exclusividade com a Netflix, mas eram dois cineastas extremamente renomados. E eles tentaram fazer a mesma coisa com o Wrench. Inicialmente, quem ganhou toda esse leilão pelo Wrench e por Conquest, né, a obra que ele estava desenvolvendo, foi a Amazon. E aí a Netflix tomou uma atitude no desespero, uma atitude que ela se arrependeria muito depois. Cindy Holland, que era a vice-presidente de conteúdo original da Netflix, ligou pro Wrench depois que ele já tinha confirmado que ele fecharia com a Amazon, mas antes dele assinar o contrato com a Amazon. Ela ofereceu muito mais dinheiro para ele, ofereceu liberdade criativa e também garantiu que ele e a esposa dele, que também faz parte de todo esse desenvolvimento da série, estivessem conectados com a série para sempre, em qualquer produção de derivado, de spin-off e de outros produtos que tivessem ligação com o universo de Conquest. É uma proposta muito desesperada e uma proposta que raramente algum estúdio faz para alguma mente criativa. A Netflix fez isso pro Wrench e ele aceitou na hora. O contrato aí envolvia ao todo, em diversas parcelas, 61 milhões de dólares. E detalhe, né? A Netflix não só ignorou todas essas polêmicas de bastidores que ele teve gravando Conquest, como também ignorou essa treta que ele teve com um dos produtores em Ronin, e este produtor que expulsou o Wrench da sala de edição lá em 2013, 2012, né, quando o filme estava sendo editado, ele estava na Netflix nessa época, só que a Cindy Holland não se preocupou em perguntar nada pra ele e foi logo assinando o contrato para trazer o Wrench, porque eles precisavam de mais produções de mais obras originais e eles viam Conquest como um novo Stranger Things. Então a estrutura da série era bem simples, eram 13 episódios totalizando 120 minutos de duração para a primeira temporada, então os episódios tinham pouco menos de 10 minutos, né? Uma série de ficção científica que teria esses humanoides artificiais aí sendo enviados para pontos estratégicos da Terra para ajudar a população. Ele tinha o Keanu Reeves como um dos produtores e provavelmente o Keanu também atuaria, e quando ele começou esse trabalho de produção, ele veio para as locações em São Paulo, Montevidéu e Budapeste. Em São Paulo, o Keanu veio, tirou todas aquelas fotos e a Bruna Marquezine ainda foi confirmada no projeto. Então, tava no hype absurdo. A Netflix já meteu ali 55 milha pro cara, já tava gravando tudo. A Bruna Marquezine tava crescendo, ela tava fazendo Maldivas, ela tava ali perto de ser anunciada também em Besouro Azul, então ela tava crescendo em termos globais. Aqui no Brasil ela já era essa grande estrela, né? E aí fomos no hype, a Paulista fechada, um visual extremamente interessante pra série, né? A gente tem umas fotos aí de uns carros numa Paulista completamente vazia, algo que a gente não estava acostumado a ver, e uma produção dessa magnitude sendo gravada em São Paulo chamou muita atenção por aqui. Em paralelo a isso, os bastidores eram bem problemáticos, e aqui em São Paulo mesmo, um órgão fiscalizador foi avisado de um comportamento que o Wrench estava tendo no set, um comportamento nada legal, com ele xingando a equipe, com ele tratando o pessoal muito mal. Eles foram investigar, falaram com a Netflix e a Netflix falou que ia tratar do assunto, né? Mas não sei se teve alguma coisa que foi feita em relação a isso. Depois, eles foram para Montevidéu, gravaram lá, e em Budapeste começaram as teorias da conspiração do Wrench. Ele teve diversos problemas com a mulher dele, ele chegou a ficar alguns dias sem dormir, achando que tinha gente conspirando para matá-lo, e aí
aí depois que acabaram essas filmagens em Budapeste, no final de 2019, a esposa dele, o Keanu Reeves, e a família do Lynch, eles se juntaram para tentar colocar o cineasta em uma clínica de reabilitação, porque a situação realmente estava muito complicada. E vocês lembram, né, a Netflix tinha garantido que ia pagar 61 milhões para ele, né, no final o prejuízo acabou ficando em 55 milhões, mas parte desse dinheiro já foi enviado em processos para os investidores antigos do Lynch, né, que estavam processando ele pela época lá de Conquest, por toda a treta que ele teve antes de vender essa série para os streamings. Ele acabou usando o dinheiro da Netflix para pagar esse processo, uma parte do dinheiro. E aí, em março de 2020, chega a pandemia. E nesse momento, o cineasta pediu mais 11 milhões para a Netflix, falando que corria o risco dele nunca conseguir entregar a série se o streaming não mandasse esse dinheiro. A Netflix relutou muito, não quis mandar, mas depois acabou enviando, né, com medo de realmente ter perdido todo esse investimento, e no fim das contas acabou perdendo tudo aquilo e mais 11 milhões. Merda, porra! A primeira coisa que ele fez com esse dinheiro foi transferir 10 milhões e meio, deixou só 500 mil ali, transferiu 10 milhões e meio para as contas pessoais dele e começou a fazer apostas de investimentos muito arriscados no mercado de criptomoedas. E também em outros mercados ele apostou inclusive numa empresa que estava desenvolvendo um antiviral da Covid, né, achando que as ações dessa empresa iam alavancar absurdos, mas deu tudo errado e ele acabou perdendo quase 6 milhões, ele perdeu 5,9 milhões de acordo com o New York Times, em poucas semanas de todos aqueles 10 milhões e meio que a Netflix tinha mandado para ele e que ele tinha transferido para a conta dele. A Netflix mandou 11, ele pegou 10 e meio e transferiu para a conta dele para fazer essas manobras aqui de investimento que ele estava fazendo. Em junho de 2020, as declarações de teoria da conspiração dele em relação à Covid se tornaram ainda mais preocupantes, com ele até enviando e-mails a executivos da Netflix falando que conseguia prever algumas coisas, falando um monte de baboseira lá. E em setembro de 2020 a Netflix resolveu tomar uma decisão em relação ao seu staff criativo e mandou embora pessoas, executivos que estavam envolvidos diretamente no caso de Conquest, incluindo a Cindy Holland, que foi quem fez esse contrato em primeiro momento lá no final de 2018. Rochelle Gerson é que assume toda essa situação e ela tenta salvar a Conquest, né? Ela chega tentando entender melhor toda a situação e tentando fazer com que esse projeto realmente aconteça. Só que depois de poucas conversas com o Lynch e com a esposa dele principalmente, porque a esposa estava tentando conduzir tudo ali da melhor maneira possível, ela viu que não sairia. Por quê? Porque a esposa poderia conduzir a situação, mas não queria sem ele, estava preocupada até com a reação dele se descobrisse que tivesse sido descartado, deixado de lado ali. E a própria Rochelle Gerson também ficou meio com medo do que ele poderia fazer com a esposa se isso chegasse ali. E aí a Netflix foi conduzindo até o momento que eles viram que não teria salvação. E no dia 18 de março de 2021, a Rochelle Gerson manda um e-mail pro Lynch falando que não vai ter como e que a Netflix estava acabando com Conquest, não faria mais, estava cancelando o projeto. A Netflix ainda deixou o Lynch livre para negociar esse projeto com outro universo, algo que acontece muito com os streamings, né? Quando cancela um produto, você deixa os produtores venderem este produto para outro streaming. Aconteceu agora na HBO Max, por exemplo, com o filme do Coyote, que está estrelado pelo John Cena. O filme já está praticamente pronto e a Warner não quer mais lançar, mas deixou os produtores venderem para outro streaming e provavelmente esse filme vai ser lançado, né? Então isso aí é uma manobra muito comum, só que a Netflix tinha uma cláusula, né? Quem comprasse Conquest teria que reembolsar tudo que a Netflix gastou, os tais 55 milhões, e aí dificultou muito para ele conseguir vender isso tudo e ele ficou completamente ensandecido. E aí ele envia e-mails para Netflix acusando o streaming de violação contratual e ele e a Netflix estão na justiça por conta disso até hoje, né? Ele cobra ali 14 milhões que ele teria que receber a mais da Netflix e a Netflix diz que isso em contrato seria referente a umas metas que ele tinha que bater, né, de entregar de episódio, de primeira temporada e tudo mais, e ele nunca fez nada disso. Então o streaming provavelmente nem vai ter que pagar nada pra ele. Em meio a tudo isso, ele pegou o dinheiro que sobrou daqueles 10 milhões e meio, ele tinha perdido ali quase 6, né, mas ainda tinha um pouquinho, ele pegou 4 milhões e investiu em uma criptomoeda chamada Dogecoin. E esses 4 milhões, surpreendentemente, viraram 27 fucking milhões. Então ele conseguiu o sucesso em um investimento aí com essa Dogecoin, ganhou 27 milhões e aí a coisa ainda fica mais absurda. Com esse dinheiro ele comprou 5 Rolls Royce, comprou uma Ferrari, comprou um relógio de mais de 300 mil dólares, comprou diversas mansões e roupas de grife e os gastos dele com esse dinheiro chegaram ali
a 9 milhões, né? E ele estava nesse momento também enfrentando um processo de divórcio com a sua esposa por conta de todos os ataques de raiva que ele tinha tido, por conta de toda a dificuldade que ela tinha enfrentado durante esse período. Neste processo ele disse que todas essas compras, os Rolls Royce, as mansões, as roupas, eram para a Conquest, para a série, né, que ele estava gravando, e que ele usou o dinheiro da Netflix para fazer tudo isso, mas no processo com a Netflix ele fala outra coisa, ele dá ali uma outra versão. O resumo da obra é esse, né? Esse cara pegou todo o dinheiro da Netflix, ele não conseguiu entregar sequer um episódio, lembrando que eram episódios curtos. A primeira temporada ao todo teria 120 minutos, teria 2 horas, uma temporada de 3 episódios, né? Então os episódios teriam 10 minutinhos, ele não entregou um sequer, teve todos esses gastos. A gente viu a magnitude da produção aqui em São Paulo, né? Tiveram fotos do set vazadas que vocês estão vendo aí. O Keanu Reeves veio até aqui para falar com o governador, para conseguir as liberações necessárias para gravar aqui. A Bruna Marquezine foi anunciada no projeto e este projeto nunca verá a luz do dia, né? Porque a Netflix resolveu cancelar porque teria que gastar muito mais. Então, inicialmente a Netflix fez um acordo de 61 milhões com ele, acabou gastando 55 milhões nisso tudo, porque ele teria que bater metas que ele não bateu, nenhum episódio foi entregue, e essa série, que era uma série até com uma premissa interessante, né? Seres artificiais, humanoides artificiais, eram criados para ajudar a humanidade em conflitos específicos, então eles eram enviados para esses locais de conflitos, de guerra, de falta de recursos e tudo mais, e tentavam ajudar os líderes ali a achar uma solução que ajudasse todo mundo, né? E depois começaria um grande conflito e a ideia era interessante, os visuais que a gente teve também eram interessantes. A esposa dele, ela que cuidava dessa identidade visual, e era também algo muito interessante. Então realmente, vendo só pela premissa, a gente tinha um material em potencial aí muito bom, só que não dá pra ver só pela premissa. A Netflix ignorou diversos alertas vermelhos em relação a ele desde o começo, e até por conta disso a Cindy Holland acabou sendo demitida do seu cargo, e todo esse prejuízo agora vai para a conta da Netflix, serve como lição para que eles não cometam mais esse tipo de erro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sempre bom reforçar aqui que a Bruna Marquezine só foi contratada para a série, acho que ela nem chegou a atuar em nada e a série não vai acontecer mais. O Keanu também tentou ajudar o amigo dele, investiu na parada, veio aqui, conversou com o político para fazer acontecer, conseguiu gravar na Paulista e também deve ter perdido uma boa grana investido nisso tudo. Ele tentou ajudar o Lynch ainda levando o cara para reabilitação. É claro que o dinheiro pro Keanu nesse caso nem importa, né? Ele queria ajudar o amigo dele, ele levou o cara para tentar realmente fazer com que tudo isso acontecesse, mas também não deu certo. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, que a gente pode até mais falar de casos como esse em vídeos futuros. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.